Meus irmãos, domingo passado, nós começamos a ministrar um assunto aqui, um tema muito sério, sobre a vida de Eli, um homem que perdeu a unção, perdeu o ministério, perdeu a vida, porque não foi zeloso para com a sua casa, em relação à sua família, ele foi omisso. Isso trouxe grandes dores, não só os seus. No final, seus filhos são mortos. Quando o pai recebe a notícia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. A nora, quando tem a notícia de que a arca do Senhor foi levada, ela estava nos dias de parir, e foi um impacto tão grande, que a bolsa rompeu, e ela entrou em trabalho de parto. Negócio muito louco, porque chegou a notícia que ela perdeu o cunhado, o marido e o sogro, e o pior de tudo, a arca que representava a presença de Deus, era Deus no meio do seu povo, a arca foi tomada e levada pelos inimigos. E diz a Bíblia que ela estava para morrer, e a parteira diz: tenha força, você vai ter um menino, tenha força. E ela acaba de parir e dá o nome no menino de Icabode, que quer dizer: foi-se a glória de Deus. E desfaleceu e também morreu. Foi-se a glória de Deus. Por que foi a glória de Deus? Porque aqueles que deveriam ser sacerdotes, ser exemplos, ser ministros de Deus, deixaram de ser, se corromperam, e isso trouxe mal para toda a casa. Eli foi um pai omisso, um sacerdote omisso. Os filhos se corromperam, e os filhos andaram o tempo todo por um caminho de desobediência, e consequentemente os inimigos vieram, uma brecha espiritual estava aberta por causa do pecado deles. Há uma guerra, e começaram a morrer soldados de Israel, e eles então mandam buscar a arca da aliança, isso é, Deus presente no campo de guerra. E quando a arca chegou, os soldados de Israel celebraram, gritaram, entraram em êxtase, em júbilo, um momento de muita emoção. Eles gritavam, pulavam, que os inimigos se assustaram, os filisteus assustaram e disseram: homens, sejam fortes, porque os deuses que venceu o Egito está no arraial. Mas Deus não estava mais no meio deles. Olha que coisa. Olha que coisa. Tinha júbilo, tinha glória, tinha aleluia, tinha cântico, tinha palavra de ordem, tinha muita emoção, tinha lata vazia, mas Deus não estava. Diga: misericórdia. Eles foram derrotados, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus tomada e levada para o campo do inimigo. E depois tem uma história muito forte, muito linda, mas que não é momento do nosso tema aqui. Mas eu quero te dizer, preste muita atenção nisso. O livro começa em 1 Samuel com a história de Ana. O que nós vamos tratar aqui hoje está acontecendo dentro desse contexto de desvio da presença de Deus, dentro desse contexto de rejeição de Eli e de sua família, de seus filhos do pecado. Mas Deus está preparando algo novo. Você pode dar um glória a Deus? Veja só, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, diz assim. Cadê o texto? Havia um homem chamado Elcana. Obrigado. Havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana,
filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Quando você vê esse monte assim, filho de tal, isso é pai, avô, bisavô, tataravô, e assim vai falando da família. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Próximo. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, o local onde estava a Arca da Aliança. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos dela e suas filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dupla. Tem uma outra versão que fala assim: ele dava uma porção especial, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. A outra era um demônio, pelo que Ana só chorava e não comia, isso é, não cultuava, não adorava, só sofria, só chorava e não conseguia nem se alimentar. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que você não come? E por que estás de coração tão triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Queridos, o ministério de Eli resultou no nome de Deus envergonhado, a glória do Senhor aviltada, a arca levada, que era símbolo da presença de Deus. Agora, queridos, diga: Deus está trabalhando. Mais forte. Aleluia. O nascimento de uma nova era a partir da vida de Ana, de uma nova história de mudança e de transformação. Como o texto torna muito claro, Ana era a mulher amada de Eucana. Porém, naquela cultura, naquele tempo, se a mulher era estéril, e não se cogitava do homem ser estéril, mas tão somente a mulher, se ela era estéril, ela era considerada uma mulher de segunda categoria, porque a missão da mulher era tida tão somente como dar filhos ao homem, isso dar sequência ao nome desse homem na terra. E quando ela não podia ter filhos, o marido tinha o direito de ter uma segunda mulher para poder ter filhos com ela. E ele tem uma mulher, e essa mulher, Penina, ela é muito parideira. A mulher, cada vez que ele ficava com ela, e eu acredito que poucas vezes ficava, mas quando ficava, ela engravidava. Ela tinha muitos filhos, meninos e meninas, e cada vez que ela tem filho, ela provoca a Ana, ela machuca a Ana, ela fere a Ana. Por quê? Porque ela sabia que a mulher do coração de Eucana era Ana. Ela via o amor, o zelo, olha que coisa terrível dentro de uma mesma casa. 2 mulheres, uma tem a graça de dar filhos, a outra não tem, mas quem tem o coração do marido é a estéril, é Ana. E de uma vez por ano, no mínimo, pelo menos, eles tinham que sair de todos os lugares do país e ir aonde a arca do Senhor estava para um tempo de celebração. É uma semana toda de festa. Só que Ana não tinha paz. Quando chegava lá, ao invés de Penina celebrar, ficar de boa, louvar a Deus por ter os filhos, não, ela simplesmente provocava a Ana, o tempo todo humilhando a mulher, achatando as emoções de Ana. E diz a Bíblia que Ana só chorava, não comia. Isso se repetia ano após ano. Essa dor, essa angústia, essa vergonha. Primeiro por saber
que não podia dar luz. Segundo, por ser atormentada por flechas malignas o tempo todo lhe acusando por não dar filho ao seu marido. Terceiro, por uma mulher, uma rival, uma mulher que estava dentro da sua casa, que o tempo todo está lhe atacando, lhe ferindo. O meio que ela tinha para descontar essa rejeição por parte do marido era atacar a outra, ferir a outra, e até na igreja, até no ambiente de festa. Só que um dia, essa mulher tomou uma decisão na sua vida. Preste atenção nisso. Um dia, Ana tomou uma decisão. Você pode repetir isso? Mas antes de tratar disso, eu quero te lembrar, ela tinha um marido amoroso, cuidadoso. O texto que lemos diz que ele dava porções especiais para ela. Ele se achegava a ela, tentando consolá-la e dizer: minha filha, você está chorando que você não tem filho? Eu não sou mais importante para você do que 10 filhos? Não, não e não. Porque não ter era vergonha para Ana. Deus pode fazer, ouça. Primeiro eu vou perguntar, mulherada, fica à vontade, solta a mão dos maridos. Qual é a mulher que queria que o marido fosse esse cara assim, amoroso, cuidadoso, zeloso, que cuidava de você, que se preocupava com você? Tem alguém aqui? Pode levantar a mão? Hã? Você tem? É cuidadoso? Você tem um cuidadoso? Amoroso? Então dá um abraço e um beijo nele, vai. Vamos aplaudir? Eu só não sei se ele é do nível de Eucana. Então agora vamos mudar a fala. Quem quer ter um marido muito melhor, o seu, que ele fique muito melhor do que ele já é? Levanta a mão. Melhorou? Houveram mãos levantadas aqui atrás? Então ouça, Deus pode fazer com que esse marido hoje, despido de graça, de amor, de zelo, de cuidado para com você e seus filhos, se torne um homem amoroso, compreensível, cuidadoso, zeloso e protetor. Amém? E a gente tem um instrumento para isso, não tem? Levar esses homens para montanha, para legendar. Lá eles vão ser ministrados, tá? Vão voltar uma bênção. Vamos lá. A palavra de ordem é: não limite o poder de Deus. Deus faz, Deus transforma, Deus cura. Você recebe essa palavra? Aleluia. O problema dela, como falamos, estéril, problema crônico, convivendo dentro de casa com uma outra mulher que é inimiga, que provoca o tempo todo. Ela se sentia de menor importância, como falamos até nas festas de adoração, ela não conseguia adorar, era uma provocação contínua. E diz o texto bíblico que todos os anos era a mesma coisa. Ouça só, Ana não aceitou a dor como desígnio para a sua vida. Amém? O que eu quero te dizer? Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que angustia a sua alma. Mas eu quero te dizer que você não precisa continuar com essa dor por sua vida toda. Deus pode e quer fazer uma intervenção poderosa na sua casa, na sua família, na sua vida. Quem recebe? Glória a Deus! Aleluia! E é o que nós vemos. Chega um dia que ela resolveu dar a volta por cima. Ela direcionou seu choro
Porque uma coisa é a gente não aceitar a dor que temos, o problema que temos, e a gente ficar lamentando, a gente ficar chorando, ficar sofrendo, ficar deprimido, ficar contando para uns e outros, ir para a rede social para abrir coração, ligar para uma amiga, para um amigo, para alguém. A outra é a gente canalizar tudo e apresentar tudo diante daquele que tem efetivamente poder para mudar a nossa história. Tem gente que carrega uma dor, um problema que se tornou crônico há 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas a pessoa acostumou-se com aquele sofrimento, com aquela dor, ela gosta daquilo, porque ela chama a atenção dos outros. Eu costumo dizer que existem mulheres tão desamadas, que não recebem amor, que não recebem atenção, que não recebem carinho, que quando adoecem, que o marido volta a atenção para ela, que os filhos voltam a atenção, ela fica feliz e não quer nem sarar, porque ela passou a receber atenção, passou a receber amor. Por que Jesus perguntou àquele homem que estava há 38 anos à beira daquele lago, daquele poço, perguntou, e ele estava lá numa fila para ser curado, e ele pergunta: queres ser curado? Por quê? Jesus está nos ensinando, porque Jesus sabia que ele poderia ter acostumado com o sofrimento. Ô tadinho, ô coitado dele, toma aqui uma moeda, olha aqui, tadinho, tantos anos. Aí ele para: eu estou aqui há 38 anos, e é quando o anjo move a água, vem outro e pula na minha frente, e eu não recebo a bênção. Ô tadinho. Tem gente que gosta de ouvir coitado, tem gente que gosta disso, e Deus não te chamou para ser coitado, Deus não te chamou para você viver coçando ferida, aleluia. Deus quer levantar sua vida, mudar a sua história, você tem uma história nova para contar. Você recebe, glorifica Jesus. Só que tem um dia, que coisa linda, e eu gosto dessa expressão. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, a família, ela não, lembra que ela não comia? Ana se levantou. Essa é a palavra. Olha para quem está do seu lado e diz que você precisa se levantar, irmão. Não aceite a dor como desígnio para a sua vida. Não aceite isso. Ana se levantou. Isso fala de ação, fala de jogar o jugo no chão. É como que dizer: eu não aguento mais, eu não quero voltar com esse problema para casa, eu vou na presença de Deus agora, abrir meu coração, apresentar a minha vida diante dele. Isso quer dizer que Ana foi a fonte certa para resolver problema. Dê glória a Deus. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. O que ela fez? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. É outro nível de choro, irmão, né, pastora? É outro nível de choro. Antes o choro era o choro de rejeição, porque a outra machucava, feria. Agora não, agora ela está diante de Deus e ela está lembrando a Deus a sua ação na história. Ela conhecia tudo, ela é serva do Senhor, ela está contando para Deus: Senhor, o Senhor agiu na vida de Abraão, o Senhor agiu na vida de Sara, o Senhor fez um milagre na vida dela, o Senhor agiu na vida de Raquel, o Senhor agiu, meu Deus, na vida desse povo todo. E ela vai contando: o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor, meu Deus, o Senhor
Senhor trouxe alimento para o teu povo, o Senhor é o meu Deus. Olha para mim, olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento. Tu sabes que eu tenho passado, e hoje eu decidi entrar na tua presença, porque eu quero deixar essa vergonha, essa humilhação diante do Senhor. Eu quero deixar essa derrota diante do Senhor. Eu quero sair daqui com a minha vida mudada. Quantos estão entendendo? Você não entendeu o que Deus está falando? É contigo. Passa a sua alma em revista. Apresenta suas queixas diante do Senhor. Apresenta suas dores, coisas que vão se repetindo de tempo em tempo. A hora que você começa a caminhar, começa a subir daqui a pouco para trás de novo. Olha para a sua casa. Quanta dor, quanta vergonha tem batido na sua porta. Quantos testemunhos de um marido que bebe todo final de semana. Hoje eu estava ouvindo isso. Todo final de semana. Hoje eu recebi um vídeo de uma irmã pedindo oração para o filho que está lá em Cabralha. Ela mudou daqui para lá para acompanhar, que o filho tem um problema com crack há anos. E ela, gente, é terrível. O cara, ela mostra uma foto dele antes, lindo. E a outra foto, que é a foto atual, um lixo. Um lixo. A mulher parou a agenda dela aqui, foi para lá. Está lá. Parou tudo que fazia. Clamando por socorro. Diga: Deus pode. Deus quer fazer. Você tem coragem de dizer que Deus vai fazer na sua vida? Põe a mão no seu coração e diga: Deus vai fazer na minha vida. Diga: eu terei um testemunho para contar. Como Ana, eu terei testemunho para contar. Meu Deus, esse ano é o ano das maravilhas. É o ano das novidades do céu. Deus nos deu uma promessa para essa igreja esse ano. É ano das novidades de Deus. É ano de milagres. É para deixar o passado, diz o texto de Isaías 43. Eis que estou fazendo uma obra nova, diz o Senhor. Irmão, envolva seu coração, a sua mente aí. Se você ora em língua, enquanto eu ministro, ora em línguas. Tira a sua atenção de qualquer outra coisa e põe a atenção no que Deus está falando. Diga: Ana foi a fonte certa, resolveu o problema. Ana foi para Deus. E estando com o Senhor, na presença do Senhor, ela faz um voto. Versículo diz assim: então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos. É o 11. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Leiam vocês: ao Senhor. De novo, vamos. Ao Senhor. Tudo que Deus precisava ouvir. Meu Deus. Ela não quer o filho para ela. Ela não quer o filho para mostrar como um troféu, para mostrar para a inimiga. Ela, você está vendo aqui, o Penina. Eu também tenho, Deus fez um milagre, Ele me deu. Não, ela não quer para isso. Ela não quer para devolver provocação. Irmão, irmã, fica atento. Que tem gente que diz assim: ele vai ver só. Não, ela quer que Deus veja, ela quer que Deus seja glorificado. Ela só quer que Ele arranque o opróbrio da sua vida. Ela só quer que Deus arranque a vergonha da sua vida. Aleluia! Irmão, vou te falar uma coisa.
Se você entrar nesse nível na presença de Deus, como essa mulher entrou, não tem como Deus não te responder. Olha a responsabilidade do que eu estou te colocando aqui. Se me deres um filho varão, eu o darei. Não é igual a gente que vem aqui na frente, ganha um menino. Tem uns que passa 3 meses, o menino vem aqui, já está andando para apresentar o Senhor, né? O vento está lá em Guaratinga, não vou na igreja não porque está ventando. A chuva está lá em Linhares, não vou na igreja não porque está ameaçando chover. Você veio com 5 dias, trouxe o filho. Mas eu não estou falando nem disso, de vir, que é importante. É um ato espiritual, é um ato profético de consagração da criança a Deus. Mas ela não estava querendo fazer isso não. Você sabe o que ela queria? Ela queria só desmamar e entregar. Vai viver no templo, vai viver lá junto com o sacerdote, vai ser criado lá, vai crescer lá, para a glória e para o louvor de Deus. Eu só quero que tire a vergonha, eu só quero que meu útero tenha vida, eu só quero que meu peito tenha leite, eu só quero adorar a Deus através da vida dessa criança. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E ela diz, e aí ela oferece ao Senhor e diz: vou fazer o voto de Nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele. Shhh. Ouça, assim diz o pastor Fabiano Ribeiro, escritor e parte da equipe ministerial da igreja da cidade de São José dos Campos. Fazer votos para Deus do jeito certo, no momento certo e pelas razões certas, nos levará a uma nova dimensão espiritual. Tem gente que faz voto e daqui a pouco nem lembra mais do voto que fez. Como é que você vai? Voto de tolo. E tem gente que faz o voto e quando Deus responde, ele não cumpre o voto que fez. Não devemos gerar nada sem antes planejarmos alvos diante do Senhor. A oração deve fazer parte de todo o processo de gerar e criar filhos. A mulher, antes de ser geradora de vida, é uma geradora espiritual, ou seja, ela é uma intercessora. Devemos vencer toda oposição contra a unidade e a harmonia da nossa família. Você pode dar um glória a Deus? Devemos cumprir o que prometemos ao Senhor. É preciso apoiar a vocação dos nossos filhos. Nossa vida deve ser norteada pelas profecias de Deus. Ouça isso. A humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida de um servo fiel. Senhor Deus, se de mim te lembrares, ouvires a minha voz e me deres um filho varão, ao Senhor o darei. Ana foi, todos os anos ela foi aquele evento no templo, mas essa foi a primeira vez que ela faz esse nível de oração ao Senhor. Antes ela só ficava chorando, deprimida, para os cantos, e o pobre do marido tendo que vir cá para abraçar, para acolher, para apoiar. Mas dessa vez ela nem com o marido, ela falou: eu vou lhe orar. Ela levantou-se. Olha para quem está do seu lado, com voz de profeta, diga: levante-se, em nome de Jesus. Saia dessa prisão emocional e espiritual em que você se encontra. Meu Deus, receba em nome de Jesus essa palavra. Aleluia, aleluia. Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é coração quebrantado.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Penina provocava Ana demais. Ela zombava e irritava, mas isso não foi apenas um dia. Mas foram vários anos. E os anos foram passando, e a Penina era uma pedra de tropeço na vida de Ana. Ouça-me. Se você quiser vencer seus inimigos, vá chorar aos pés do Senhor. Porque se você não fizer isso, seus inimigos vão crescendo a cada dia mais. Vai ficar tudo maior a cada dia mais. Porque a sua cabeça já não vai aguentar mais. As dores vão te consumir. Hoje eu recebi um vídeo. Aliás, eu vi na internet um vídeo no Twitter de uma mulher que namorava um rapaz e ele a pediu em casamento e ela disse não. Ele pegou um ácido e despejou nos olhos dela, e ela perdeu a visão na hora e ficou com o rosto totalmente deformado, teve que passar por várias cirurgias. Isso no Irã. Só que no Irã tem a lei do talião. E ela, tomada de ódio, com a vida destruída, sem entender por que por não querer casar com um rapaz, como é que ele fez, cometeu uma atrocidade daquela, e ela foi para a justiça e foi lutar, cega de ambos os olhos, com o rosto deformado, e ela lutou vários anos querendo justiça, até que um tribunal concedeu a ela, e agora o moço está preso, amarrado, está diante de profissionais médicos, e ela ia pingar 20 gotas de ácido, do mesmo ácido, nos olhos dele. E na hora de pingar, ela decidiu não fazer, porque ela entendeu que fazer aquilo não iria libertá-la, que a única coisa que iria libertá-la era liberar perdão para ele. Vou postar esse vídeo depois. Ouça-me. A mais nobre de todas as missões na vida são pais de joelhos pelos seus filhos. Eu vou repetir. A mais nobre missão a mais nobre de todas as missões da vida são pais de joelhos diante de Deus em favor dos seus filhos. Posso te falar a verdade? Todo mundo quer mudança, mas poucos olham. Está com a vida corrida demais, brother. Esses dias, uma mãe dando testemunho para outra de uma libertação tão poderosa na vida do filho. Essa outra virou e falou assim: o meu até agora não toma uma posição. Mas como nós conhecemos a história, e aí a gente sabia, mas essa mãe nunca tomou uma posição. Se você mãe, se você pai não pagar o preço por sua casa, quem vai pagar? Se você não fizer votos, se você não jejuar, se você não clamar, se você não se levantar com autoridade e dizendo aos demônios: sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida dos meus filhos, quem fará por você? Em primeiro lugar é você. Ana é estéril, mas ela está orando e consagrando ao Senhor o filho antes de engravidar. Antes de chorar pela dor do parto, ela chorou diante de Deus pelo filho. Ana é estéril, mas ora. É estéril, mas espera um milagre. É estéril, mas crê na palavra e é curada emocionalmente e fisicamente. A história conta que Mônica, mãe de Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, cara que até os 30 anos teve uma vida muito perversa, muito, cara com a vida muito torta,
Quando ele se posicionou aos 30 anos, e ele foi imediatamente na semana seguinte já para uma praça pregar o evangelho, as mulheres com quem ele se envolviam começaram a gritar: "Oi, olha lá, quem está lá é Agostinho". Aí ele grita assim: "Não, aquele morreu, agora quem está aqui é um novo homem". Ele causou um impacto enorme para a obra do Senhor na terra, como teólogo e como escritor. Ambrósio, historiador de seu tempo, servo do Senhor, disse mais tarde que um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. E eu estou te dizendo, oh minha irmã, deixa as lágrimas correrem, deixa as lágrimas rolarem pelos seus netos, pelos seus filhos, pelos seus maridos, porque Deus recebe todas elas, e essas lágrimas não serão perdidas. Tem alguém vivo aqui? Dê glória a Deus bem forte. Aleluia. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Um marido de tantas lágrimas jamais poderá perecer. Um casamento de tantas lágrimas, mas não é choro de murmuração e de rejeição, mas é choro diante do Todo-Poderoso, dizendo: eu creio, e abrir a boca e louvar ao Senhor, e lágrimas correndo, e você louvando e bendizendo ao Senhor. Como Jó em meio à dor, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Arabarachore candará namassou. Ondarabasso canamanacho carabacho. Diga: Ana perseverou em oração. Olha que doideira. O sacerdote Eli estava tão distante de Deus que quando vê uma mulher muito tempo orando, ele não teve discernimento nenhum. E ele vira e fala o quê? Você está chapada. Até quando permanecerás nesse vinho? Meu Deus. Que doideira, filha. Até quando? Você está chapada, você está cheia. Você tomou todas, mulher. Ela vira e diz o quê? Não, meu senhor, eu não sou filha de Belial, não. Mas pelo excesso da minha dor, eu venho orando até agora. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Chora diante de Deus, irmã. Chora diante de Deus, jovem. O problema é que a gente para cedo demais. Falta perseverança, tia Rose. Os meninos falam em estudar, mas não consegue ter compromisso nem fazendo o primeiro grau, nem até o 9º ano, se baseando pela média, e a média é para baixo, olhando para os que tiram menos nota. Não, tá bom, fulano tirou 3, tá bom, e com raiva de quem está tirando 9 e 10. Deus não te chamou para isso, jovem. Deus não te chamou para isso. Deus tem uma história para você contar. Deus tem uma história de superação para você contar. Para você contar para os seus filhos e para os seus amigos. Ela foi mal interpretada.
Ana no coração falava, porque ela orou, cansou, mas continuou falando, só batendo a boca. Aí ele acha que ela está bêbada. Ana derramou a alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, das minhas dores, da minha luta, do meu desgosto, eu tenho orado até agora. Eli estava tão distante de Deus que ninguém fazia mais oração longa naquela igreja. Nem ele. Meu Deus. A decisão dela mudou o curso da história. E mudou o curso da história de Israel. E aí, o sacerdote Eli vira para ela e diz o quê? Vai-te em paz, versículo 17, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Agora olha que lindo, olha aqui para mim, para de ser dodói, viu? Para de mimimi, a gente está com uma geração assim, pastor olhou com cara feio para mim, magoei, não vou mais na igreja, vou sair da igreja. O cara chamou ela de bêbada. Alguns aqui levantariam embora na hora e estaria pisando duro, ia perder a bênção. Ela explicou o problema, e agora ele libera uma palavra para a vida dela, que o Senhor te conceda a petição que fizeste. O que é que ela faz, irmãos? Vamos ler juntos? O próximo, 18. Vamos ler juntos? Não, o 19. Assim, 18. Ache a tua serva à mercê diante de ti, favor diante de ti. Leia juntos. Assim. Está muito ruim, esse texto é muito poderoso para você ler com essa má vontade. 1, 2, 3. Assim. E comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela tomou posse da palavra na hora. Ela levantou, enxugou as lágrimas, lavou o rosto e foi comer. Acabou o choro. Shhh. Aprenda a colocar diante de Deus, irmão. Quando você rasgar mesmo o coração diante do Senhor, pedindo pela intervenção dele, crendo na intervenção dele, irmão, aí a partir daí, para de chorar, para de reclamar, para de murmurar, levanta e comece a agradecer, lava a cara, põe um banquete, louve ao Senhor, exalte o Senhor, porque a bênção vai chegar. A mulher enxugou as lágrimas e foi seu caminho. Ela já sai dali espiritualmente, emocionalmente grávida. Ela sabia que a hora que ela chegasse em casa, ela ia deitar com aquele marido e ela estava grávida. Meu Deus. Fique em pé que eu vou ter que parar e a gente dá sequência, porque tem muita coisa poderosa para a gente falar no próximo encontro. Diga comigo, Ana enxugou as lágrimas, Ana se alimentou, Ana tomou posse da vitória. O seu semblante já não era triste. Deus quer que você saia daqui hoje com outro semblante. Outro semblante. Outro semblante, deixando a tristeza de lado. Glória a Deus. Seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adorou perante o Senhor. O que ela fez? Adorou. Agora ela não pede mais, agora ela adora. Meu Deus, você entendeu? Virou a chave aí? Agora ela não pede mais, agora ela adora.
ela louva. Glória a Deus.